According to my research, all the evidence show, overwhelming evidence. De acordo com minha pesquisa, evidências esmagadoras mostram que a maioria dos manifestantes do Maidan e todos os membros da polícia foram mortos por atiradores localizados em locais controlados pelo Maidan, como o Hotel Ucraina e o Conservatório de Música. Essas evidências incluem depoimentos de manifestantes que foram feridos no Maidan. A maioria deles testemunhou durante o julgamento do massacre do Maidan que não foram baleados pela polícia ou por atiradores do governo à sua frente. Em vez disso, foram atingidos pelas costas e pelos lados, de locais como o Hotel Ucraina, que eram controlados pelo partido de extrema-direita Svoboda. Policiais também foram baleados desses locais. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal do Neutrality Studies. Estou acompanhado pelo meu co-apresentador, Lasha Kasratzi, um analista de RI georgiano nos Estados Unidos. Nosso convidado hoje, pela segunda vez, é o Dr. Ivan Kashanovsky. O professor Kashanovsky é um cientista político ucraniano-canadense da Universidade de Ottawa. Ele pesquisou detalhadamente o massacre de Maidan de 2014, durante o qual mais de 100 pessoas morreram na Ucrânia. Ele tem publicado artigos científicos sobre o tema há anos e agora acaba de lançar um novo livro que inclui todos os detalhes de seus vários estudos aprofundados. O livro é intitulado O Massacre de Maidan na Ucrânia, a matança em massa que mudou o mundo. Não é apenas um livro brilhante que todos deveriam ler, mas o Dr. Kashanovsky também está tornando-o de acesso aberto. Ele está arrecadando fundos para isso. Se você gosta do que ele está fazendo e quer apoiar sua pesquisa e trabalho, por favor, acesse gofund.me e doe para o projeto dele. O link estará na descrição deste vídeo. Dr. Kashanovsky, bem-vindo. Dr. Kashanovsky, welcome. You recently at your Grand Train, and convidado no seu programa Think That Essential. Thank you very much for the kind words, and it's a great honor to have you because Muito obrigado pelas palavras gentis. É uma grande honra estar aqui, porque você é o maior especialista do mundo sobre o que aconteceu no Maidan. Você examinou imagens de vídeo, ouviu relatos de testemunhas e revisou os processos judiciais relacionados aos eventos. Você pode nos contar primeiro por que decidiu escrever um livro sobre isso agora? Qual é a principal percepção do livro? What's the main insight from the book? Tem mês que desenvolvimento de Maidan diz que começa a Eu estava assistindo ao vivo enquanto pesquisava sobre o Maidan na Ucrânia. Como me especializo em violência política, esse foi um conflito natural para eu estudar. Fiquei impressionado ao ver um evento assim acontecendo na televisão ao vivo. Notei que havia vídeos transmitidos ao vivo, como transmissões ao vivo desse massacre, mas eles desapareceram. Por exemplo, a Rádio Liberty, que é financiada pelo Congresso do Zemin, tinha transmissões ao vivo. Eu estava assistindo no site deles, onde tinham uma coleção de 4 transmissões ao vivo. No dia seguinte, elas desapareceram. Isso foi muito estranho para mim, porque eles mantiveram todos os outros dias do protesto Euromaidan, mas o mais importante desapareceu. Comecei a fazer pesquisas coletando todos os dados disponíveis publicamente, incluindo vídeos, fotos, testemunhos e gravações de áudio. Publiquei 3 artigos em revistas científicas revisadas por pares sobre o massacre de Maidan, que ocorreu na Ucrânia. Agora decidi publicar um livro devido à importância desse massacre. Este evento foi um momento crucial que desencadeou tudo o que aconteceu na Ucrânia desde então. Inclui a direção russa e a Zenit governo de Yanukovych. Naral Vasenev foi responsável por esse assassinato em massa. For this mass murder, even Maidan massacre trial recently
Mesmo o julgamento do massacre de Maidan recentemente emitiu um veredicto afirmando que não havia evidências de que Yanukovych tenha emitido qualquer ordem para massacrar os manifestantes de Maidan. Isso é consistente com o que encontrei em minha pesquisa. Este evento também levou à anexação da Crimeia pela Rússia. O presidente Obama admitiu em uma entrevista à CNN em 2015 que a Rússia reagiu à derrubada do governo de Yanukovych. Esse esbordo Ted Sternskal links ao massacre dos manifestantes de Maidan e da Pol. E depois, a guerra civil em Donbass começou. Este foi um conflito importante na Ucrânia com significativa importância internacional. A Rússia interveio diretamente em apoio aos separatistas em Donbass, enquanto o Ocidente apoiou o governo ucraniano. O conflito, que começou com o massacre de Maidan, envolveu a Ucrânia, a Rússia e o Ocidente. Ele escalou dramaticamente quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Putin is at word. 22 on February 24th. So, in order to understand the current war, it necessary to go back to origins. And this is like all. Para voltar às origens, muitas das escaladas de conflito mais tarde se intensificaram a partir do massacre de Maidan. É por isso que digo que esse massacre mudou não apenas a Ucrânia, mas o mundo. Isso não é um exagero, isso é realmente o que aconteceu. É por isso que decidi publicar isso e torná-lo de acesso aberto para que as pessoas possam entender o que realmente aconteceu. Não, você está absolutamente certo. Foi um momento crucial. É importante entender que esse massacre foi usado como desculpa para os desdobramentos políticos que se seguiram, especialmente a destituição de Viktor Yanukovych. Sua pesquisa conclui com certeza que o massacre não foi realizado por Viktor Yanukovych ou suas forças. Então, quem o cometeu? Quem matou 100 pessoas com rifles de precisão naquele dia? Who killed 100 people with sniper rifles on that day? So actually, there was a massacre of the police, which started. Na verdade, houve um massacre da polícia que começou em 20 de fevereiro, o dia mais importante do massacre. Depois foi seguido por um massacre de ativistas ou manifestantes do Maidan. De acordo com minha pesquisa, as evidências esmagadoras mostram que a maioria absoluta dos manifestantes do Maidan e todos os membros da polícia foram mortos por atiradores de locais controlados pelo Maidan, como o Hotel Ucraina e o Conservatório de Música. Essas evidências incluem depoimentos de manifestantes que foram feridos no Maidan. A maioria deles testemunhou durante o julgamento do massacre do Maidan que não foram baleados pela polícia ou por atiradores do governo à sua frente. Em vez disso, foram baleados pelas costas e pelos lados, de locais como o Hotel Ucraina, que eram controlados pelo partido de extrema-direita Svoboda. Policiais também foram baleados desses locais. And also there were policemen also were shot from such locations. So this is not. May I just interject? Então, isso não é. Posso apenas intervir, porque é realmente importante entender que o Maidan é uma grande praça. Uma parte do Maidan era controlada pela polícia, que estava tentando manter os manifestantes afastados. A outra parte era controlada pelos manifestantes do Maidan. Então, quando você diz controlado pelo Maidan, você se refere à parte mantida pelos manifestantes. E eles foram baleados pelas costas. Sim, exatamente. De lugares que não eram controlados pela polícia. Sim, e isso também é muito importante, porque o partido de extrema-direita Svoboda admitiu antes do massacre que assumiram o controle do Hotel Ucraina. E assim foi controlado, e há vídeos mostrando que eles estavam no comando do acesso a este hotel durante o massacre. Deputados do Svoboda realmente tiveram reuniões lá durante o massacre de Maidan. Eles ficaram no Hotel Ucraina e em 2 quartos ocupados por deputados de extrema-direita ou membros do parlamento do Svoboda, havia atiradores de Maidan. Em um quarto, eles foram filmados pela BBC, atirando na equipe de televisão da BBC, e em manifestantes de Maidan. Outro quarto, que não foi mencionado pela mídia ocidental, mas foi relatado por um jornalista da BBC, foi onde o mesmo jornalista que foi alvo de tiros de atiradores disse ter visto que um dos atiradores estava usando um capacete verde,
que era usado por manifestantes de Maidan. Helmet which was used by Maidan protesters. So this was a room occupied by Deputy Svoboda, party one. Então este era um quarto ocupado por um deputado do partido Svoboda, um de seus líderes. Outro quarto no Hotel Ucraina tinha atiradores, de acordo com o testemunho de um jornalista da BBC citado na mídia ucraniana. Ele mencionou que, quando foi ao 11º andar do Hotel Ucraina, viu uma nota aconselhando a não ir ao quarto 1107, porque havia atiradores disparando de lá. Mais tarde, ele filmou um vídeo mostrando ativistas do Maidan indo a este quarto para procurar atiradores. Este quarto era ocupado por Irina Farion, membro do partido de extrema-direita Maidan Svoboda, ativista e deputada do parlamento. Ela foi recentemente assassinada em Lviv por neonazistas que estavam insatisfeitos com sua posição contra o regimento Azov, liderado por neonazistas e o movimento Azov na Ucrânia. Isso é bastante revelador. Além disso, não há apenas testemunhos de ativistas do Maidan, mas também mais de 100 depoimentos de testemunhas de acusação e defesa no julgamento do massacre do Maidan. Eles testemunharam que viram atiradores no Hotel Ucrânia e em outros locais controlados pelo Maidan. Alguns testemunharam que atiradores do governo receberam ordens para tentar localizar os atiradores que estavam atirando tanto na polícia quanto nos manifestantes. Além disso, há depoimentos de várias centenas de testemunhas oculares disponíveis publicamente. Eles também relataram na mídia e nas redes sociais que viram atiradores no Hotel Ucrânia. Existem vídeos de atiradores no Hotel Ucraina durante o massacre de Maidan. Em particular, esses vídeos mostram um grupo de manifestantes armados de extrema-direita que eram atiradores. Alguns deles admitiram ter realmente atirado e matado policiais. Apesar de suas confissões na mídia ucraniana, nenhum deles foi preso ou acusado de assassinato. Eles estão ligados a organizações de extrema-direita, como o Setor Direito e Svoboda. Além disso, especialistas em balística e exames médicos do governo indicaram que os manifestantes foram atingidos por trás, de lado e de uma direção vertical muito íngreme. Isso é consistente com o Hotel Ucraina e outros locais controlados por Maidan, mas não com tiros frontais. Finalmente, há confissões de 14 atiradores de Maidan que confessaram ter atirado em manifestantes de Maidan ou recebido ordens para atirar tanto em manifestantes de Maidan quanto na polícia. Menciono tudo isso no meu livro que acabou de ser publicado. So I always mention in my book which was just published. Yes, and you worked a lot on all of Sim, você trabalhou muito em todos esses detalhes, e está bastante claro que os julgamentos judiciais e o trabalho na Ucrânia apontam para esta conclusão. Não foram as forças oficiais de Yanukovych que atiraram, mas sim tiros vieram de partes do grupo de protesto. A questão então é: por que elementos de extrema-direita no grupo de protesto atiraram em seus próprios manifestantes? Por que atiraram em seu próprio povo e na polícia? E quem deu a ordem para que isso acontecesse? Isso também é explicado no meu livro. Foi uma maneira de implicar o governo no massacre de Maidan para desestabilizá-lo. O governo Yanukovych estava motivado por dinheiro e queria permanecer no poder para se enriquecer. Eles não estavam interessados em perder o poder, porque iniciar a violência facilitaria a perda de controle. Yanukovych nunca deu a ordem para abrir fogo contra os manifestantes de Maidan por esse motivo. A oposição de Maidan, incluindo elementos de extrema-direita, tentou provocar as forças do governo. No entanto, isso não levou o governo a usar armas contra os atiradores de Maidan ou a extrema-direita. Como resultado, eles decidiram realizar uma operação falsa, atirando em seus próprios membros da oposição de Maidan. Esses membros não suspeitavam que seriam alvejados pelo próprio lado. Isso foi feito especificamente para culpar as forças do governo e Yanukovych. Esta foi uma operação de bandeira falsa, bem-sucedida para implicar as forças governamentais. Expliquei isso usando a teoria da escolha racional, a teoria bárbara da ação racional
e a teoria do efeito reverso da repressão estatal. Essas teorias são consistentes com o motivo pelo qual essa operação foi realizada. No entanto, quem deu a ordem? Existem testemunhos de alguns ex-militares georgianos. Eles falaram em várias entrevistas na mídia italiana, na mídia macedônia, em um documentário dos Estados Unidos, em um documentário israelense e em outras entrevistas. Eles também testemunharam no julgamento do massacre de Maidan. Eles disseram que receberam ordens para massacrar tanto a polícia de Maidan quanto os manifestantes. Isso foi especificamente para provocar violência e ressentimento contra o governo e para desestabilizá-lo. Eles receberam tais ordens dos líderes da oposição de Maidan. Eles nomearam certos líderes da oposição do Maidan. Um deles se tornou o chefe do parlamento ucraniano. Ele também foi o chefe da Força de Autodefesa do Maidan. Antes disso, nos anos 1990, ele liderou um partido neonazista chamado Partido Social Nacional, que era essencialmente outra versão de um partido nacional socialista. Esse partido mais tarde evoluiu para outro partido, e ele também liderou a Organo Ucraniana, que era principalmente um ramo deste partido. Esta organização eventualmente se tornou o setor direito e mais tarde se transformou no movimento Azov. Esses líderes estavam conectados a vários eventos e estavam localizados em um dos prédios, especificamente um hotel no Maidan, controlado pelo Azov ou pelo setor direito. Este prédio também estava sob o controle do patriota da Ucrânia, que mais tarde se tornou Azov. Atiradores neste prédio dispararam tanto contra manifestantes do Maidan quanto contra a polícia. Eles também miraram em jornalistas ocidentais, incluindo jornalistas alemães, britânicos, russos e poloneses. Houve relatos de uma ordem para matar um dos jornalistas para provocar uma reação negativa na mídia ocidental. Uma das pessoas que mencionou isso se referiu ao testemunho dos georgianos. Ele disse que a ordem veio do ex-presidente da Geórgia, que também estava no Maidan e apoiou os manifestantes. Além disso, encontrei e citei no meu livro entrevistas com dois líderes do partido de extrema-direita Svoboda. Nessas entrevistas, publicadas por jornalistas ucranianos, os líderes mencionaram que se encontraram com alguns representantes ocidentais antes do massacre. Esses representantes disseram a eles e a outros líderes do Maidan que alguns manifestantes mortos não seriam suficientes para que os governos ocidentais mudassem seu apoio ou reconhecimento ao governo Yanukovych. Eles disseram que os governos ocidentais só se voltariam contra o governo Yanukovych se 100 manifestantes fossem mortos. Era como uma negociação. Disseram que 20 mortos não eram suficientes, 10 não eram suficientes, e 5 não eram suficientes. Concordaram que 100 seriam suficientes, porque era um número grande para culpar o governo. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia do massacre, houve uma declaração dos líderes da oposição do Maidan e posteriormente pela mídia, afirmando que 70 pessoas foram mortas, embora o número de manifestantes mortos fosse inferior a 100. Eles incluíram manifestantes que morreram de causas naturais, como ataques cardíacos, ou foram mortos fora do Maidan por razões não políticas. Um cometeu suicídio e outro morreu de envenenamento por razões médicas. Esses indivíduos foram incluídos no 100 celestial. Também houve 17 policiais mortos, e alguns deles foram incluídos no 100 celestial, embora tenham sido mortos por membros da oposição do Maidan. É bastante inacreditável o que aconteceu. Acho que essa é uma razão pela qual o massacre foi realizado, mas ainda não há investigação. Os líderes da oposição do Maidan não foram entrevistados ou obrigados a testemunhar no julgamento ou na investigação do massacre do Maidan. Muitos detalhes ainda precisam ser pesquisados, mas acho que está claro, sem sombra de dúvida, que a oposição do Maidan, incluindo elementos de extrema-direita e oligárquicos, esteve envolvida nesse massacre. É muito provável que atiradores georgianos tenham estado envolvidos, possivelmente ligados ao ex-presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, que foi para a Ucrânia e mais tarde tentou vice-governador do governo ucraniano, nota que outros membros de seu governo.
The research now is clear. Nobody has been punished. A pesquisa agora é clara. Ninguém foi punido por esse massacre. Ainda não sabemos quem foi o oficial ocidental envolvido. Se falarmos sobre a situação política, não apenas a forense, isso mostra que elementos neonazistas de extrema-direita estavam dispostos a usar força letal contra todos os lados para provocar uma convulsão política e derrubar o governo. E isso funcionou. Ao mesmo tempo, essas eram forças internas ucranianas, atores internos ultraviolentos. No entanto, parece haver uma ligação com o exterior também. But there seems to be a link to the outside as well, right? Some Western officials. And you also said that, Certo. Alguns oficiais ocidentais estavam envolvidos. Você também mencionou que a Radio Liberty e outros retiraram algumas transmissões desfavoráveis. Sabemos como a BBC e outras mídias ocidentais relataram esse evento. Eles foram fundamentais na criação da narrativa de que o governo Yanukovych atirou em manifestantes indefesos. Por muitos anos, essa foi a narrativa predominante. Mesmo agora, tanto dentro quanto fora da Ucrânia, continua sendo uma narrativa forte, usada para justificar a derrubada de um governo democraticamente eleito. O que você sabe sobre quem esteve envolvido na criação dessa narrativa? Who was involved in creating the narrative? A mídia ocidental desempenhou um papel muito importante na deturpação do massacre de Maidan. Essa deturpação é ainda mais significativa do que o que aconteceu com a guerra do Iraque. Nesse caso, eles alegaram falsamente que havia armas de destruição em massa para justificar a invasão do Iraque, que foi ilegal sob o direito internacional e baseada em falsos pretextos. Acho que uma situação semelhante aconteceu na Ucrânia. A mídia, e eu estudo a cobertura da mídia sobre a Ucrânia e outros países, não relatou os fatos reais. Em vez disso, elas relataram a narrativa promovida por governos ocidentais. Isso é chamado de teoria da indexação da comunicação política. A cobertura da mídia reflete não o que está realmente acontecendo em termos de desenvolvimentos reais, mas sim o que o próprio governo ou membros da oposição apresentam sobre os eventos. Eles relataram o que os governos dos Estados Unidos, Alemanha ou Reino Unido disseram. Todos esses governos imediatamente culparam Yanukovych e suas forças pelo massacre de Maidan. Eles impuseram sanções mesmo sem uma investigação e quase certamente sabiam quem era realmente responsável. Isso é bastante revelador porque os governos ocidentais alegaram desde o início que o governo de Yanukovych estava envolvido para justificar suas ações. Eles apoiaram isso desde o primeiro dia. Mesmo assim, houve um acordo assinado entre Yanukovych e representantes da França, Alemanha e Polônia. Este acordo foi assinado em 21 de fevereiro, após o massacre de Maidan, com a presença desses ministros das relações exteriores de países membros da União Europeia, bem como líderes da oposição de Maidan e Yanukovych. O acordo afirmava que Yanukovych concordava com eleições antecipadas e em retirar as forças governamentais da área de Maidan, na capital da Ucrânia. A oposição de Maidan também concordou em se desarmar. Eles concordaram que haveria uma investigação do massacre de Maidan, conduzida pelo governo ucraniano, com a participação do Conselho da Europa. O acordo foi quebrado no dia seguinte, nem mesmo um dia completo depois. Na noite de 21 de fevereiro, houve tentativas de assassinato contra Yanukovych, levando-o a fugir de Kiev. Essas tentativas envolveram membros da oposição de extrema-direita, de acordo com depoimentos em um julgamento na Ucrânia. Seus guarda-costas e outras testemunhas relataram que o comboio de Yanukovych foi alvo. Mais tarde, houve outra tentativa de assassiná-lo em Kharkiv quando ele se mudou para lá em 22 de fevereiro. Houve também uma ordem da nova liderança do Maidan para abater helicópteros nos quais Yanukovych estava voando, de Kiev para Kharkiv e depois de Kharkiv para Donetsk.
Apesar desses eventos, os governos ocidentais reconheceram imediatamente o novo governo. A eleição e destituição de Yanukovych foram ilegais sob a Constituição ucraniana. Isso foi justificado culpando-o pelo massacre, mesmo que ele não fosse responsável. Um dos líderes do parlamento, que era o vice-presidente, assumiu o comando após a remoção da liderança ligada a Yanukovych e ao Partido Comunista. Este líder foi filmado pela televisão alemã e outros meios de comunicação no Hotel Ucraina. Ele foi visto com atiradores de um grupo de extrema-direita perto do quarto do canal de televisão ZDF, uma emissora pública alemã. Atiradores estavam disparando deste quarto na direção dos manifestantes do Maidan. Isso foi filmado pela televisão alemã, mas as imagens não foram exibidas publicamente. Elas foram apresentadas apenas durante um julgamento de massacre, e mesmo assim, sim. O som desapareceu por algum motivo, e acho que é óbvio, porque eles não mostraram esse vídeo de 1h30 do massacre de Maidan. Atiradores estavam disparando do Hotel Ucraina, inclusive do quarto ocupado pela televisão alemã. Isso parece uma encoberta. A mídia ocidental e os governos desempenharam um papel nisso e aceitaram isso em vez de Yanukovych. Foi ilegal e muitos deles sabiam o que estava acontecendo. No entanto, era politicamente inconveniente admitir isso, então culparam o governo Yanukovych. Até Biden, quando fez um discurso no parlamento ucraniano em 2015, afirmou que havia atiradores disparando contra os manifestantes do Maidan. Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, também disse que havia atiradores disparando dos telhados. O mesmo foi dito por Biden. No entanto, investigações governamentais posteriores afirmaram que não havia localizados em nenhum estabelecimento. Isso agora está sendo retratado como propaganda. Eles afirmam que a ideia de atiradores de elite é propaganda, porque foi descoberto que os atiradores do governo não foram responsáveis pelo massacre. Foi descoberto que eles não dispararam nenhuma bala. Esses atiradores mais tarde se juntaram ao novo governo. Então tiveram que culpar isso na desinformação e propaganda, dizendo que havia atiradores no Maidan. Eles alegaram que a polícia Berkut foi responsável pelo massacre. A mídia ocidental não relatou isso, então não houve reportagens sobre o massacre de Maidan. Todas essas revelações que eu coletei em vídeos, incluindo um vídeo de 1 hora de duração com testemunhos de ativistas do Maidan sobre os atiradores, estão no meu site e são apêndices do meu livro. Novamente, nenhuma mídia relatou isso. É como um acobertamento total. A mídia sabia disso. Jornalistas me seguem e estão cientes dos meus estudos e vídeos, mas decidiram não relatar. É bastante inacreditável e surpreendente ver tal engano por parte dos principais veículos de mídia, incluindo a CNN. Eu obtive um vídeo da CNN que tem imagens brutas do massacre de Maidan começando na manhã de 20 de fevereiro. Eles filmaram um grupo de ativistas de Maidan ligados à extrema-direita, incluindo tanto o partido quanto o setor direito, indo embora a Maidan em frente ao palco Ecorit Song 4 começando e o na polícia. Foi assim que o massacre de Maidan começou. Eu obtive imagens da CNN, mas eles queriam me cobrar cerca de $500 por meio minuto. Eu não podia pagar isso, então usei minha pesquisa. Incluí breves segmentos desses vídeos no meu apêndice de vídeo. Essas imagens, obtidas pela CNN, nunca foram mostradas ou transmitidas. Elas mostram atiradores de Maidan atirando na polícia. A CNN também filmou atiradores de Maidan do Hotel Ucraina atirando em manifestantes de Maidan, mas eles nunca mostraram isso também. Acho isso bastante inacreditável. É inacreditável. Isso mostra que mesmo em uma sociedade ocidental liberal, onde a mídia não é diretamente controlada, algum tipo de colaboração começa a acontecer entre diferentes instituições.
happening between these different institutions.